Pessoal, confirme, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Estamos. Ótimo. É o seguinte, a gente vai cair na parte do sistema endócrino agora, vai fechar, que se trata do pâncreas, que é um dos caras assim do sistema endócrino. Aí, primeiro eu vou ter que dar uma explanada em umas características. Depois nós vamos aquele esqueminha do celular, na folhinha que eu faço o resumo. Mas agora ainda não está no momento. Então, 807. Opa. Gravando. Beleza. Ô, gente, o pâncreas, então, todo mundo escutando aí tudo certinho? Podemos? Pode. Sim. O pâncreas é o seguinte. Ele é um órgão, né, que é uma grande glândula, assim como o nosso fígado, tá? E ele tem um papel assim, de extrema importância, que é regular a glicose no sangue. A glicose, né, gente, é aquela coisa. Ela é usada na produção de energia. Então, tipo assim, ela faz parte da matriz principal do nosso corpo, que é a questão de energia, né? Sem ela, você tem sérios problemas. O carro sem gasolina, né? Então, ela é usada para a gente produzir energia e também o seu excesso é tóxico. E aí, turma, é que entra o papel do pâncreas para organizar essa história. Que você precisa dela, mas ela descontrolada é um problema para você. Então, seu pâncreas vai se ocupar, tá, disso aí. Então tá, o nosso pâncreas, quais as funções que eles vão exercer? Quais as funções que ele vai exercer? Cara, o pâncreas, basicamente, ele vai ter como funções produzir os hormônios insulina e glucagon, que vão ter a função de controlar a glicemia. Glicemia seria a taxa de glicose no seu sangue. E além disso, ele também produz suco pancreático, tá? Usado na digestão no intestino. Então podemos organizar a função dele dessa forma, tá? E aí como é que funciona, gente?
Esses dois hormônios, insulina e glucagon, eles vão ser antagônicos. O que é isso? Funcionam de formas contrárias. Quando a taxa Deixa eu só pegar um parâmetro aqui. Deixa eu pegar aqui na internet. Existem nos exames de sangue que nós chamamos de valores de referência. Esses valores de referência é o seguinte: seria uma quantidade em que, tipo assim, a taxa de glicose tem que estar no seu sangue, que vai ser considerado normal, assim, o ideal do seu organismo funcionar. Tá? Quando eu falo de glicemia, galera, eu estou falando nada mais, nada menos que a quantidade de glicose no sangue. Então, ó, quando a minha taxa de glicose no sangue for abaixo de 70 miligramas por decilitro, seu organismo vai liberar um hormônio do pâncreas. Quando a sua taxa está acima de 99 miligramas por decilitro, nosso organismo vai produzir o outro hormônio, a insulina. E assim a gente vai controlando a brincadeira. Tá? Aqui nós precisamos de alterar esse sinal aqui. E com isso, pessoal, nós vamos conseguir o quê? Entre esses dois valores aqui, que é 99,70, é o que vai ser a taxa ideal, sabe? O seu organismo é que aquela história da homeostase, né, de manter o equilíbrio das concentrações, sempre ele trabalha para manter dentro dessa faixa entre 99 e 70. Então, toda vez que nós alimentamos, tá, a nossa glicose sobe no sangue. Se essa glicose passa dessa concentração de 99, lembrando, né, gente, a glicose ela vem de carboidratos, que é desde as frutas ao pão, principal fonte. Então, quando ela
Passa de 99, seu organismo produz a insulina. Tá? Qual o papel da insulina? Aumentar a captação de glicose pelos tecidos, né? Lembra, tecidos são formados por células. Então as células vão produzir, vão consumir essa glicose. Além disso, se ainda sobrar glicose no seu sangue, ela vai ser armazenada em um polímero da glicose, que é o glicogênio. Quem sabe o que é polímero aí para me falar? Pessoal, essa molécula, que é o glicogênio, é o seguinte: seu organismo consumiu muita glicose. Você vai usar a insulina, vai mandar essas glicoses para a célula. Se sobrar glicose, nós vamos pegar essas glicoses, vamos fazer uma grande molécula chamada de glicogênio e armazenar isso nos músculos e no fígado. Porque a hora que você precisar de uma reserva extra, você vai ter que ficar de jejum, aí você vai gastar essas reservas. E se ainda sobrar glicose, eu vou pegar essa glicose, vou transformar ela em lipídios e armazenar no meu tecido adiposo. Isso é fruto do ser humano ancestral, né? No qual a gente tinha que ficar longas épocas sem conseguir comer e só comia de vez em quando. Quando você comia, você tinha que comer muita coisa de uma vez e ter uma alta capacidade de armazenar aquilo, porque você não sabe quando viria a caça de novo. É igual funciona um urso, por exemplo. Então você tem essa memória na sua genética, que é o quê? Uma capacidade de armazenar as coisas, a tendência a armazenar. Só que a diferença é que a gente tem alimento o tempo todo. Então esse excesso de glicose que ainda sobra, o seu organismo faz um glicogênio, e se ainda sobrar, você faz essa glicose virar lipídio, né? Virar gordura e vai acumular nos seus tecidos adiposos ou fígado. No caso, pessoal, só lembrando, nas plantas, o excesso de glicose que ela produz vira uma grande molécula também, que não é o glicogênio. O glicogênio é próprio dos animais. Nas plantas é o amido. E a planta, geralmente, tem plantas que são especializadas em acumular esse excesso, que é o caso da batata, que acumula no caule, que é o caso da mandioca, que acumula na raiz. Tá? Agora, vamos supor, você está muito tempo sem comer. Aí sua glicose vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí quando ela baixa de 70, você começa a ter menos glicose que é necessário lá no seu sangue para um pleno funcionamento do seu organismo. Aí seu pâncreas vai produzir o glucagon. O que o glucagon faz? Aí aqui tipo é por ordem. Ele vai reduzir a captação de glicose pelo tecido, ou seja, ele vai fazer as células que consomem a glicose diminuir o seu consumo, porque tem pouca. Aí que vem aquela fraqueza, né, a sonolência, porque você já começa a produzir menos energia. O glucagon vai fazer com que o fígado, aonde está armazenada a nossa reserva chamada de glicogênio, ele vai fazer com que o fígado libere o glicogênio e quebre ele, sabe? O glicogênio, que é um grande catadão, juntadão de glicose, o glucagon vai lá, pega o glicogênio, quebra esse glicogênio e libera a glicose no sangue. E é assim que você consegue se manter vivo durante o seu jejum. Se ainda assim estiver sem comer,
Aí seu organismo começa a usar essa tecido adiposo e os lipídios acumulados no fígado, que a pessoa começa a emagrecer, né? E se ainda você está naufragado lá dias e dias sem comer, você ainda, essa glicose ainda nessa história toda, você está lutando para manter através de todos os mecanismos, você faz a gliconeogênese, que é o que? Você começa a pegar proteínas dos seus músculos e fazer elas virarem glicose no final das contas. Aí você começa a consumir sua própria massa muscular para produzir energia. Tá? Beleza, galera? Sim. Entendeu a parada? Aham. Aí tá falando aqui dos apavorados que chapa o coco no carnaval e tem que ir lá pro hospital tomar glicose. Né? Que acontece? Tá falando que o álcool, né, inibe a gliconeogênese. Ou seja, é muito comum, vamos supor, a pessoa, né, bebe, não come direito, passa mal e depois ela vomita muito, ela perde muitos sais minerais, muito líquido, ela desidrata e nessa brincadeira toda o organismo dela todo baleado, fica ruim de produção de energia. Aí você leva a pessoa para o hospital, a primeira coisa que os caras vão fazer é meter glicose na sua veia. Tá? E aí o que acontece? Eles vão restabelecer a glicose. Tá? E aí o que acontece? Você vai sentir uma melhora, que você começa, seu organismo a produzir uma energia. Tá? E naturalmente você consegue sair de um estado que poderia te levar ao coma, né, que é uma internação. Ok? Porque o álcool em excesso ele é tóxico e ele começa a bagunçar a sua produção de energia. Tá? Então você vai tomar uma quantidade de glicose rápida no seu sangue, direto na veia, que essas células já começam a produzir energia e começar a assumir o controle da história. Pessoal, e aqui a gente começa a dar uma analisada aqui. Como é que funciona o nosso organismo, tá? Em relação à entrada de glicose, a produção dos hormônios. Tem exames que a gente faz em laboratório que faz exatamente essa historinha que a gente vai ver aqui. Antes disso, só um detalhe. O nosso pâncreas, ele produz células alfa e células beta. Umas se ocupam de produzir insulina, outras se ocupam de produzir glucagon, e tem essas outras aqui, que são chamadas de acinos pancreáticos, que são o que vão produzir o suco pancreático, tá? Que ele é carregado por um tubo, tá? Até o nosso intestino delgado. Aí é o seguinte, gente, o pâncreas também ele vai ser conhecido como uma glândula anfícrina. O que é uma glândula anfícrina? Existem as glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as glândulas que fazem as duas coisas. Glândulas endócrinas são glândulas que produzem substâncias e liberam direto na corrente sanguínea. O pâncreas faz isso. A insulina e o glucagon são substâncias que caem na corrente sanguínea. Só que, quando uma glândula produz qualquer substância que não é transportada pelo sangue e sim é transportada para fora do corpo ou para qualquer outra parte do corpo através de tubos, ductos, ela é chamada de uma glândula exócrina. O pâncreas faz as duas coisas. As células alfa e beta fazem a parte endócrina, produzindo os hormônios que caem no sangue, e as glândulas, as células, os ácinos pancreáticos fazem a parte exócrina, porque produz o suco pancreático que é carregado por esse tubo e é liberado dentro do intestino para digestão. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Tá dando para acompanhar? Tá
sim, Matheus. Então tá bom, só pegar uma aguinha aqui rapidinho. Então vamos lá. Então aqui funciona a seguinte coisa. Vamos supor que você ingeriu uma quantidade de glicose. Ó. Aí você tem aqui, ó, quando a glicemia se eleva, que é esse gráfico aqui, tá? Ó, eu tive uma entrada de glicose no meu organismo. Aí a gente começa a produzir insulina, que vai acelerar. A insulina cair no sangue vai fazer com que minhas células comecem a acelerar o processo de captação e consumo de glicose, tá? Porque, pô, tem glicose, ela em excesso é tóxica e eu preciso para produzir energia. Então, o que eu faço? Ela entrou, eu vou produzir insulina e vou começar a consumir essa glicose, tá? E aí é o seguinte, se ainda tiver glicose, a minha insulina, além dela fazer essa função de pegar a glicose e mandar para a célula, ela vai pegar essa glicose e vai transformar ela em glicogênio, tá? E vai botar ela para acumular no fígado. Ok? Só um instantinho. Oi. Não é Diego, não. Ah, ela que é a secretária. Pode abrir para ela. Tá, joia. Aí, pessoal. Então, ó. A insulina entrou, faz a glicose ser consumida pela célula. Se ainda sobrar glicose, faz o excesso de glicose ser armazenado no fígado como glicogênio. Tá? E se ainda tiver glicose na história, nós vamos pegar essa glicose e transformar em lipídios e estocá-la no tecido adiposo. Com isso, eu reduzo a concentração de glicose no meu sangue ao longo do tempo. Tá? E aí, o caminho inverso é o seguinte. Aí a glicemia, né, que é a taxa de glicose no sangue, fica em quantidades normais. Se ao longo do tempo você vai ficando muito tempo sem comer, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos produzir o glucagon, ó, a insulina desce, depois de muito tempo, né, sem comer. Aqui foi o momento que eu comi, ó, 0 horas. Olha como é que, ó, aumentou a insulina, aumentou a glicose, aumenta a insulina. Depois de 1, 2, 3, 4 horas já começa a dar uma fomezinha, né? A insulina tá caindo, ó. E o glucagon começa, ó, só subir, tá vendo a concentração dele? Porque aqui justamente a glicose agora está baixa. E aí nós vamos liberar o glucagon, que a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o glicogênio para liberar a glicose no sangue. Se ainda você continuar em jejum, nós vamos pegar o nosso tecido adiposo que estocou gordura, que foi glicose excessiva transformada em lipídio e gordura estocada no tecido adiposo. Então, se após eu quebrar o glucagon ainda não me resolver, eu vou começar a consumir minhas gordurinhas. E se ainda não resolver, né? Você está lá muito tempo sem comer, está perdido na floresta e tudo mais, nós vamos começar a consumir o nosso... Como é que fala? As nossas proteínas, tá? E aí interessante é o seguinte, gente. Que uma das principais coisas que regem a gente engordar ou emagrecer é a insulina. Porque se você reparar, quando a minha insulina está alta, ela que é responsável por fazer a glicose. Cadê?
É a insulina que é responsável por fazer a glicose em excesso se transformar em lipídio, e se acumular no tecido adiposo. Então, se eu sou um cara que come muito pão, muito arroz, muito doce, muito biscoito, essas coisas, muitas frutas, coisas carregadas de carboidrato em grandes quantidades, e principalmente posso até gastá-los, mas eu, através dessa alimentação, mantenho a minha insulina alta o tempo todo, ou seja, toda hora eu estou ultrapassando esse limite, minha insulina toda hora está sendo liberada. Ela sendo liberada toda hora, seu organismo está fazendo isso aqui, ó. E aí você começa a acumular glicose na forma de lipídios, você vai engordando. Se a gente se alimenta com menos concentrações de carboidratos, e com isso, naturalmente, eu vou manter a minha insulina numa concentração mais baixa, quase não vou ficar usando ela, aí muitas vezes eu vou usando o glucagon, que ele vai permitindo que eu use os meus lipídios, e assim eu vou consumindo meu tecido adiposo. Entendeu? Então, principalmente os carboidratos de fácil digestão, são os carboidratos refinados, são os caras mais responsáveis pela elevação constante da insulina. Aí se você parar e pensar, onde que eu tenho carboidrato refinado? No açúcar, no arroz, nos pães, nos biscoitos, nos bolos, na massa de pizza, no suco de caixinha, no refrigerante. Então, nossa alimentação hoje ela bombardeia o nosso organismo de glicose, mantendo as taxas de glicemia no sangue sempre altas. Com isso, a gente tem um grande trabalho do pâncreas na produção de insulina. E aquela história, se tem muita glicose, eu gasto. Se ainda sobra, eu armazeno no glicogênio. Se ainda sobra, vira gordura. E devido a uma dieta extremamente carregada com isso, a gente está sempre produzindo gorduras. Tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí dessa história? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos supor, por que a dieta low carb ela é tão famosa nesse processo? Low carb, low é baixo, carb é carboidrato. Basicamente é um tipo de dieta que vai manter uma ingestão baixa de carboidratos de forma que eu não faço meu pâncreas produzir insulina constantemente. E uma baixa concentração de insulina, no final das contas, vai fazer nenhuma acumulação de lipídios. Tá? E com isso, ao invés disso, eu vou usar mais essa história aqui, que é o uso do lipídio. Entendeu? E aí, onde que entra a diabetes nessa brincadeira? A gente pode ter dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que é quando você, por genética, por nascença, não produz insulina. Tá? Pode se chamar diabetes mellitus. Basicamente, a diabetes. Você tem a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é quando você não produz insulina. Isso geralmente é por uma questão assim de nascença, genética. O que gerou esse problema? É uma doença autoimune, né? Seu próprio sistema imunológico destrói as células que produzem insulina. Tá? Destrói as células do seu pâncreas. E aí, se você não produz insulina, eu não tenho como fazer minha célula captar a glicose para produzir energia. Afinal de contas, o papel da insulina é esse. E aí que está o seu problema. Se você ingere glicose e não consegue tirar do sangue e mandar para a célula, você está com um problema muito sério, porque você não vai conseguir produzir energia. Como solucionamos isso? A pessoa toma insulina. São o que nós chamamos de insulina dependentes. Ela é um hormônio,
está falando que é a base de proteínas, então não adianta você engolir ele, senão seu estômago destrói ele. Você tem que tomar a injeção direto no sangue. Você vai controlar, por exemplo, pessoa que é diabético tipo 1, você vai fazer uma dieta equilibrada para você evitar de ingerir muito açúcar. E como você não tem insulina, você toma sua insulina externa, você injeta insulina de fora para dentro, em horários regulares, em momentos certos, você vai fazer uma dieta balanceada, porque você não tem um piloto automático controlando a glicose no seu sangue. É você que controla o tempo todo. Então você tem que vigiar. Se você comer açúcar o dia inteiro, coisa doce o dia inteiro, sua glicose vai estar nas cucuias. Se você não tomar insulina, primeiro que se você não tomar, você não vai produzir energia. Então você já tem os horários certos para tomar. E se você ficar se a insulina que você tomou não der conta de trabalhar a glicose excessiva no seu sangue, ela começa a te gerar problemas, porque ela é tóxica, vai te gerar mal-estar. Dependendo do nível de glicose, a pessoa pode ter uma parada cardíaca, um infarto. Tá? Não é brincadeira. Tipo, se a pessoa deixou o trem desandar, o negócio é sério. E naturalmente a pessoa que é tipo 1, ela não pode ficar sem tomar a insulina dela, porque ela não vai produzir energia. Ela pode entrar em coma por falta de produção de energia. A diabetes tipo 2, pessoal, já é uma diabetes que qualquer pessoa normal pode desenvolver. Ela está associada a uma tendência genética, mas principalmente aos nossos hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade e uma dieta extremamente rica em carboidratos refinados. O que acontece? Quando a gente tem uma dieta muito desregulada, excessivamente carboidratos, sua glicose está sempre acima do padrão. O que seu pâncreas faz? Produz insulina pra caramba para controlar a história. Só que as células dos tecidos do organismo que pegam a glicose e usam para se produzir energia, como é que elas funcionam? Você vai ter a célula. Nessa célula você vai ter um receptorzinho lá, uma estrutura que é um receptor, que quando o seu pâncreas produz a insulina vem cá, e se encaixa na sua célula, e assim ela vai permitir a entrada de glicose para dentro da célula. Só quando a pessoa tem uma alimentação excessivamente carregada no açúcar, seu pâncreas vai produzindo insulina demais, e essas células começam a ficar, digamos assim, resistentes à insulina. Elas começam a enjoar da insulina. Tipo assim, a insulina chega, gruda na célula, mas a célula já não aceita o papel da insulina mais. Então, com isso, as células não começam a não deixar a glicose entrar. E aí, o que acontece? Se a sua célula não aceita a insulina exercer o seu papel, que é fazer a glicose entrar para dentro dela, a glicose vai acumulando no seu sangue, seu pâncreas vai produzindo mais insulina ainda e as células vão ficando cada vez mais saturadas, enjoadas da insulina. E aí, o que acontece? Você produz uma insulina, mas ela não faz o efeito. Isso por causa de quê? Você saturou seus receptores hormonais da célula. Você deixou eles, digamos assim, de saco cheio. Eles não querem saber mais, não aguentam mais ver insulina. E aí você tem o mesmo efeito numa pessoa que não produz insulina. Sua glicose fica alta e a sua célula não produz energia porque não entra glicose dentro dela. Aí, de acordo com o nível dessa história, você vai tomar remédio via oral para baixar a glicose no sangue, ou você pode tomar insulina também, dependendo do caso, como é que eles vão interferir na história. Tá? E aí, galera, como resultado geral disso é o excesso de glicose saindo na sua urina, né? Porque esse excesso de glicose no sangue vai ser filtrado e vai embora. Tá? Gente, aí a próxima aula lá a gente dá um resuminho nessa história aí para fechar essa parte da matéria. Por hoje é só.